início ninguém conseguia acreditar. Tais coisas simplesmente não acontecem na realidade. O descobriram ali onde ele jamais deveria estar. Nem fisicamente, nem logicamente. Era tão inacreditável que nas primeiras horas as autoridades não se atreviam a confirmar a informação. Eles próprios não acreditavam completamente no que estava acontecendo. E quando acreditaram, já era tarde demais para esconder do público. O mundo rapidamente soube da notícia. No meio do vasto Oceano Pacífico, no minúsculo atol de Ebon, entre areia e palmeiras, encontraram um homem que não deveria estar ali. Não agora. Não nunca. A data, 30 de janeiro de 2014. Números secos que não significam absolutamente nada sem contexto. Mas precisamente esta data se tornou o ponto de partida para uma história na qual era impossível acreditar de primeira. O atol de Ebon, uma ilhota perdida em algum lugar entre as ilhas Marshall, uma mancha minúscula no mapa. Um lugar onde os habitantes locais veem rostos novos uma vez a cada poucos anos. E precisamente aqui, entre folhas de palmeira rachadas, fragmentos de garrafas plásticas e cocos podres, em águas rasas, foi descoberto um barco quebrado e quase completamente destruído. Seu casco parecia como se tivesse sido submetido durante muitos meses seguidos à tortura diária. Sol escaldante, água salgada, ondas, vento. Tudo isso destruía lentamente a embarcação, transformando-a numa estrutura mal reconhecível, numa pilha de destroços. Perto do barco, descalço pela areia fina, vagava um homem. O homem parecia selvagem e não se assemelhava em nada a alguém que tivesse se preparado de alguma forma para uma longa viagem. Sua pele estava coberta de manchas salgadas e úlceras, o cabelo emaranhado em mechas longas e desalinhadas, o rosto coberto por uma barba que parecia mais velha que seu dono. Estava muito emagrecido, tão emagrecido que parecia que estava prestes a desmaiar com uma leve rajada de vento. Os habitantes locais que o encontraram pensaram que tinham diante de si um fantasma, uma alucinação. Mas o homem era real, vivo e parecia até mesmo consciente. Quando começaram a fazer perguntas, ele primeiro permaneceu em silêncio, olhando para os que o cercavam com um olhar absolutamente vazio. E então pronunciou palavras que deixaram todos desconfortáveis. Estive à deriva por 438 dias, não uma semana, não um mês, não meio ano. 438 dias. Mais de um ano ele passou em mar aberto, e ainda assim permaneceu vivo. Isso não era uma explicação, mas um desafio a qualquer bom senso. Uma frase que fez todos se calarem e começarem a duvidar. Porque tal coisa é impossível. Ou será que é possível? O homem não parecia louco, embora sua história soasse como pura fantasia. E se ele está dizendo a verdade? Isso ninguém sabia ainda. Mas precisamente com essas palavras começou uma história que parecia tão inverossímil que a única decisão correta era verificá-la cuidadosamente. Assim, começou a história do sobrevivente. Uma história na qual era impossível acreditar, mas que em poucos dias faria o mundo parar em choque e expectativa de detalhes. A história de um homem que se mostrou mais forte que os elementos e mais forte que a lógica. Ele disse: "Estive à deriva por 438 dias." E com essas palavras começou a contagem regressiva para a revelação de um mistério que à primeira vista parecia impossível. A frase "estive à deriva por 438 dias" soava tão inacreditável que as autoridades começaram primeiro verificando a identidade deste homem estranho. É um procedimento padrão, entediante ao extremo: solicitar nome, data de nascimento, local de residência, verificar nas bases de dados oficiais. Não esperavam encontrar ali nada em comum. Mas precisamente este momento se tornou uma nova ruptura informacional. A história fantástica do sobrevivente contra a banalidade da burocracia. Quem é este homem e é verdade o que ele conta? A base de dados era categórica e terrivelmente entediante. José Salvador Alvarenga, local de nascimento, a pequena vila pesqueira
La Libertad, Salvador. Profissão: pescador. Um homem absolutamente comum com uma vida absolutamente comum. Nenhum registro em comum, nenhuma mancha escura na biografia. Se não fossem os eventos recentes, ninguém jamais teria se interessado por sua pessoa. Simplesmente mais um homem dentre centenas de milhares similares que vive uma vida comum numa pequena vila junto ao mar. La Libertad, um lugar típico dos que abundam ao longo da costa pacífica de Salvador. Barcos pesqueiros, praia de areia, barulho das ondas e vida onde tudo é extremamente claro e simples. Aqui ninguém se torna herói de manchetes de jornais. As pessoas vão ao trabalho, voltam para casa, encontram-se com amigos, vão ao mercado e aos domingos jantam em família. José Salvador vivia exatamente a mesma vida. Saía para o mar ao amanhecer, pescava, vendia a pesca e depois voltava para casa onde o esperavam sua esposa e filha pequena. Seus vizinhos o conheciam. Ele caminhava pelas mesmas ruas, comprava mantimentos na mesma loja que os outros. Nenhum conflito, nenhum escândalo. Um homem comum, tranquilo, até entediante, cuja vida não despertava interesse nem na polícia nem nos vizinhos. Também verificaram seus documentos de trabalho. Tudo em ordem. A licença de pesca estava corretamente tramitada. O barco registrado oficialmente. Pagava pontualmente todos os impostos. Nem mesmo tinha multas de estacionamento, para não falar de algo mais sério. Nenhuma transferência bancária suspeita, nenhum contato estranho. Simplesmente um homem cuja vida era tão comum que não poderia ter se tornado material nem mesmo para um jornal de bairro. Esses fatos criavam uma tensão quase insuportável. Como pode um homem tão desprovido de qualquer mistério se meter numa situação tão impensável? O que deveria ter acontecido para que um simples pescador de vila se encontrasse no centro de uma sensação mundial? Alguém até sugeriu que poderiam tê-lo confundido, mas as impressões digitais e fotografias confirmaram. Era precisamente ele. Sim, José Salvador Alvarenga realmente existia e era esse mesmo homem comum da base de dados. O homem que passou toda a sua vida numa cidadezinha minúscula, ganhando a vida com a pesca, se revelou ser essa mesma pessoa que sobreviveu em mar aberto por mais de 1 ano. Essa banalidade de sua vida só intensificava o mistério. Pois em que momento um pescador comum se transformou no herói de uma incrível história de sobrevivência? A resposta deveria estar em algum lugar naquele mesmo dia quando saiu para o mar e desapareceu, desencadeando uma cadeia de eventos na qual até agora era impossível acreditar. O dia quando tudo mudou era tão comum quanto milhares de outros antes dele. 17 de novembro de 2012, manhã cedo, quando José Salvador saiu para o mar, nada pressagiava desgraça. O despertador tocou exatamente às 5 da manhã. José acordou, bebeu uma xícara de café forte e comeu uma tortilha que sua esposa havia preparado na noite anterior. Preparativos matinais comuns. Vestiu sua roupa de pescador habitual, um boné velho, tênis gastos, pegou os apetrechos e se dirigiu ao cais. Lá já o esperava seu barco. Procedimento habitual, tal dia se repetira centenas de vezes. Mas desta vez, tudo foi diferente. Ainda antes do amanhecer, quando o barco já estava longe da costa, o horizonte começou a descurecer muito rapidamente. Uma rajada súbita de vento trouxe as primeiras gotas de chuva, e então o céu literalmente enegreceu. Os elementos despertaram subitamente, e essa subitaneidade riscou tudo o que até então havia sido uma vida comum e tranquila. A pesca comum se transformou em luta pela sobrevivência. A vida de José literalmente se partiu em antes e depois, precisamente neste momento. Mais tarde, os meteorologistas diriam que foi uma daquelas tempestades que são praticamente impossíveis de prever. Um fenômeno local que se originou em mar aberto e em apenas algumas horas se abateu sobre a costa. Às 7 da manhã, as rajadas de vento já ultrapassavam 70 km por hora. As ondas alcançavam 4 metros de altura. Mas José e seu companheiro estavam longe da costa e não podiam nem imaginar quão séria se tornaria a situação. Outros pescadores que estavam no mar naquele dia contaram depois que viram como o barco de José se afastava cada vez mais.
apesar do perigo óbvio. Talvez esperassem esperar a tempestade passar. Talvez planejassem voltar quando a tormenta se acalmasse um pouco. Mas ninguém esperava que tudo fosse tão longe. Ao meio-dia, a tempestade já estava em pleno furor. Vários barcos conseguiram voltar ao porto. Mas o barco de José não estava entre eles. Os pescadores contavam que as condições eram tão difíceis que muitos mal conseguiram chegar à costa por conta própria. As ondas cobriam os barcos uma após a outra. A chuva e o vento não davam nenhuma única chance de se orientar. Nessas condições, até pescadores experientes mal se mantinham à tona. À noite, quando a tempestade começou a se acalmar, todos que estavam no porto se reuniram junto ao cais, esperando o retorno daqueles que ainda não haviam voltado. Os barcos se aproximavam um após o outro. Todos recebiam com alívio os rostos conhecidos. Mas José nunca apareceu. Ao anoitecer, ficou claro. Algo sério havia acontecido. Ninguém queria acreditar no pior. Mas a realidade falava por si mesma. José havia desaparecido. O telefone permanecia em silêncio. O barco não respondia às chamadas. O tempo havia se esclarecido completamente, mas o mar continuava em silêncio. A esposa de José, seus parentes próximos e amigos tentavam ligar para ele repetidas vezes, sem resultado. A cada hora que passava, essa esperança se desvanecia. Foi uma noite longa para La Libertad, cheia de ansiedade e medo do desconhecido. De manhã cedo, no dia seguinte, a família tomou a única decisão correta. Se dirigiram à polícia. O desaparecimento do pescador oficialmente se tornou um assunto para as autoridades. E neste momento, a história de José deixou de ser simplesmente uma tragédia pessoal. Agora havia se tornado uma investigação oficial. O procedimento formal incluía a coleta de depoimentos de testemunhas, verificação de dados meteorológicos, inspeção do cais e do barco com o qual ele havia saído para o mar. Ninguém ainda sabia que isso era apenas o começo de uma cadeia de eventos incríveis que se revelariam no curso desta investigação. As primeiras horas e dias após o desaparecimento de José Salvador transcorreram exatamente como prescrito nas instruções. A guarda costeira e os socorristas começaram uma operação padrão de busca pelo barco desaparecido. Várias lanchas e helicópteros foram mobilizados e enviados ao mar, onde o barco foi visto pela última vez. A área de busca estava claramente delimitada. As autoridades sempre partem do princípio de que, em caso de acidente, a embarcação deriva aproximadamente pela mesma trajetória. Tudo isso era tão padrão, tão protocolar, que parecia absurdo no contexto do fato já conhecido pelo espectador. José sobreviveu a milhares de quilômetros dali. Mas naqueles primeiros dias, ninguém podia nem pensar em tal possibilidade. As buscas seguiram um cenário preciso. No terceiro dia, se incorporaram forças adicionais. À guarda costeira local se juntaram voluntários de vilas vizinhas e até barcos privados. As testemunhas foram interrogadas várias vezes, tentando extrair de seus depoimentos pelo menos alguma informação adicional. Os pescadores contavam repetidas vezes a mesma coisa. O barco de José foi visto se afastando mar adentro logo antes da tempestade. Depois o perderam de vista. Ninguém viu nem colisão nem outras circunstâncias suspeitas. A costa foi vasculhada diariamente. Dezenas de pessoas caminhavam em cadeia, examinando cada metro da faixa costeira na esperança de encontrar pelo menos os menores vestígios, alguns fragmentos do barco ou apetrechos. Mas o mar parecia zombar. Nenhum vestígio, nenhuma única pista. Os documentos oficiais registram os detalhes. Vários sobrevoos de helicópteros diariamente, quase 20 lanchas, centenas de horas de busca. A administração local dava regularmente comentários à imprensa repetindo a mesma coisa. Estamos fazendo tudo o possível. Mas a cada dia isso soava menos convincente. Uma semana depois, quando nem o barco nem mesmo coletes salva-vidas puderam ser encontrados, os parentes e próximos de José começaram a perder a esperança. Após 10 dias, a atividade dos socorristas começou a diminuir gradualmente. Formalmente, as buscas continuavam, mas na prática isso parecia mais uma formalidade que uma esperança real de sucesso. Os socorristas contavam que a tempestade poderia ter levado o barco muito mais longe do que suposto, e a zona de busca se expandia gradualmente.
Mas todos esses esforços já não traziam nenhum resultado. O mar continuava em silêncio. Após 3 semanas, as operações de resgate começaram a ser recolhidas uma após a outra. Os relatórios oficiais se enchiam de linhas secas sobre terem sido verificados várias centenas de quilômetros quadrados de oceano, interrogadas mais de 100 testemunhas, examinada a costa ao longo de várias dezenas de quilômetros. O resultado era o mesmo: nenhum vestígio. 20 de dezembro de 2012, pouco mais de um mês após o desaparecimento, as autoridades anunciaram oficialmente o fim da operação de busca. Nos documentos apareceu o registro final. Nenhum sinal da embarcação desaparecida ou pessoas foi encontrado. Eduardo Castilho, o companheiro de José, foi oficialmente declarado morto. Exatamente o mesmo status recebeu o barco. O caso foi fechado como um acidente trágico, resultado de uma confluência infeliz de circunstâncias causada pela tempestade. Este foi o ponto após o qual a tragédia pessoal da família se tornou assunto para uma investigação de caráter completamente diferente. A polícia começou a refletir sobre a pergunta: será que tudo aqui é tão simples quanto parece? E não poderia ter havido nesta história algum detalhe omitido anteriormente que explicaria esta virada quase incrível dos eventos? Quando a operação de resgate foi oficialmente encerrada e José Salvador foi declarado morto, na polícia surgiu uma pergunta completamente lógica que deveria surgir numa situação similar em qualquer investigador. Se o corpo não foi encontrado, talvez não tenha havido morte alguma? Possivelmente José simplesmente não quis que o encontrassem. Tais desaparecimentos não são raros, e a lógica da investigação exigia verificar tal versão em primeiro lugar. Se ele realmente estava vivo, então para que precisaria encenar sua morte? A investigação passou a uma nova fase. A polícia começou a cavar mais fundo, e a primeira coisa que verificaram foi a situação financeira de José. Todos sabem que mais frequentemente encenam a própria morte pessoas que tiveram problemas sérios, dívidas, ameaças, conflitos com o mundo criminal ou a lei. Os investigadores começaram a estudar as contas bancárias de José para encontrar pelo menos alguma pista, qualquer movimento suspeito de dinheiro. Porém, as contas eram absolutamente transparentes e compreensíveis. Nenhuma transferência estranha, somas grandes ou contatos suspeitos. Salário, gastos familiares, pagamento de serviços públicos, quadro comum da vida de um pescador simples. Mas a polícia decidiu não parar e verificar as dívidas. Talvez José devesse a alguém uma soma grande e decidisse fugir, deixando para trás todos os problemas? Os investigadores se comunicaram com amigos, parentes, vizinhos. Ninguém confirmou que ele tivesse dificuldades financeiras ou empréstimos, nem mesmo pequenos. Todos o descreviam como um homem responsável e cuidadoso que monitorava atentamente seu orçamento. Em seguida, a polícia verificou possíveis conexões de José com o mundo criminal. Vilas pesqueiras, infelizmente, às vezes se tornam local de cruzamento de rotas de contrabando, drogas, armas, migração ilegal. Esta era mais uma versão possível. Pesquisas com vizinhos, pescadores locais, bem como verificação de chamadas e mensagens no telefone de José mostraram que ele, de forma alguma, estava conectado com o crime. Ninguém conseguia se lembrar nem da menor insinuação de sua participação em esquemas ilegais. Pelo contrário, as pessoas falavam de José como uma pessoa excepcionalmente decente e até entediante neste aspecto. Os investigadores também verificaram possíveis problemas com a lei. Mas aqui também nada foi encontrado. Nenhuma decisão judicial, multas, infrações administrativas, absolutamente nada pelo que José pudesse temer responsabilidade. Enquanto isso, a polícia continuava cavando mais fundo, mas todos os esforços pareciam inúteis. Não foi possível encontrar nenhum único motivo lógico, nenhuma única pista que pudesse explicar por que um pescador simples e respeitador da lei quereria encenar sua morte e se esconder. A cada dia, esta versão perdia sua credibilidade, embora permanecesse a única explicação racional do desaparecimento sem rastro. Finalmente, a polícia fez uma conclusão oficial sobre a primeira versão. José Salvador não tinha nenhum motivo para desaparecer e encenar sua morte. Sua situação financeira era absolutamente normal, não havia dívidas,
Também não foram encontrados problemas com a lei ou conexões criminais. A versão mais lógica, à primeira vista, se revelou um beco sem saída. E precisamente neste momento, os investigadores se confrontaram com uma pergunta ainda mais complexa que não se encaixava em lógica alguma. Se José não estava fugindo, se não tinha problemas e motivos para desaparecer, então, o que realmente aconteceu com ele e quem, além do mar e da tempestade, poderia estar envolvido nesta história estranha? Agora a polícia tinha que encontrar um novo caminho, um novo fio de investigação que pudesse explicar este caso incrível. O caso estava praticamente fechado. Todas as versões racionais do desaparecimento de José Salvador se estilhaçaram contra fatos de concreto armado. Financeiramente estava limpo, não havia dívidas, não havia conexões com o crime, a morte oficialmente confirmada e a pasta com seu nome estava prestes a ir para a prateleira no arquivo, entre centenas de outros casos desesperançosos. Mas precisamente neste momento emerge um detalhe pequeno, mas suspeito, que obriga a polícia a abrir novamente esta pasta. 2 dias antes do desaparecimento da conta bancária de José foi feita uma transação estranha, anteriormente despercebida. O que é este pagamento? E poderia ser a chave para o que a investigação havia omitido anteriormente. A soma era pequena, mas suspeita devido ao momento da transação. $250 saíram da conta 48 horas antes de ele partir para o mar. Parecia ninharia. Mas no contexto do desaparecimento e de um caso tão cuidadosamente verificado, isso parecia estranho. Os investigadores imediatamente se agarraram a este detalhe. Afinal, o que mais lhes restava? Se o caso fosse fechado, pelo menos garantir que cada detalhe fosse verificado. Os policiais solicitaram informações do banco para saber exatamente para onde havia ido o dinheiro. Descobriu-se que o pagamento foi direcionado para uma pequena loja na periferia de La Libertad, onde usualmente compravam apetrechos e equipamentos os pescadores locais. Aparentemente nada incomum. Mas por que precisamente 2 dias antes do desaparecimento trágico? Por que José não comprava apetrechos com antecedência como de costume? Talvez precisamente este fato se tornasse a chave para resolver o que realmente aconteceu com ele. Os investigadores foram à loja e interrogaram detalhadamente o vendedor. Ele se lembrava bem daquele dia. Segundo ele, José chegou por volta do meio-dia, parecia completamente normal, escolhia tranquilamente apetrechos, pegou alguns carretéis, linha, anzóis e pequenos acessórios para a pesca. O vendedor não conseguia se lembrar de nenhum pedido suspeito ou incomum. Parecia que aqui também a polícia esbarrava novamente num beco sem saída. Mas a investigação mesmo assim decidiu chegar ao fundo. Foram verificadas gravações de câmeras de vigilância em lojas e cafés vizinhos por via das dúvidas. Os investigadores procuravam quaisquer indícios de que José pudesse ter se encontrado com alguém suspeito ou não agir sozinho. Porém, todas as gravações mostravam uma coisa: José estava sozinho, fazia tranquilamente suas compras, não se comunicava com ninguém suspeito. Os policiais até tentaram entender se ele poderia ter adquirido algo incomum sob a aparência de apetrechos de pesca, mas a perícia confirmou. A mercadoria era comum. Nenhuma coisa oculta ou insinuação de duplo propósito. A versão parecia menos convincente a cada dia, mas os investigadores se agarravam desesperadamente a ela. Talvez tivesse comprado apetrechos de presente para alguém, ou gastou dinheiro especialmente para criar uma pista falsa. A polícia começou a interrogar seus amigos próximos e outros pescadores para entender se esta compra era algo incomum para José. Mas cada um deles confirmou. Isso era um ato absolutamente típico para um pescador. Nenhuma intriga, nenhum engano. Finalmente, a investigação foi obrigada a reconhecer. A transação foi a aquisição mais comum de apetrechos para a pesca. Toda a atenção causada por este pagamento se desvaneceu instantaneamente, deixando a polícia num beco sem saída ainda maior. Todas as versões racionais falharam definitiva e irrevogavelmente. Não havia dívidas, crime, encontros suspeitos. Até mesmo o pagamento estranho se revelou uma compra banal de apetrechos. O caso novamente se congelou no lugar, mas agora, definitivamente.
Depois que as variantes lógicas e óbvias se revelaram inconsistentes, a investigação restava apenas uma direção, a mais inacreditável. Era hora de reconhecer o impensável e verificar a hipótese que ninguém levava a sério: que José realmente poderia ter derivado pelo oceano por mais de 1 ano e sobrevivido por algum milagre. Agora a polícia tinha que acreditar naquilo em que é quase impossível acreditar. A história se transfere novamente para janeiro de 2014, ao momento quando José Salvador foi encontrado vivo. Ele já havia começado a falar, e seu relato obrigou todos que o ouviram a se dividir em 2 campos: aqueles que acreditaram no milagre e aqueles que estavam certos do engano. As palavras de José soavam selvagens demais para serem verdade. Com calma absoluta, como se tratasse de coisas completamente comuns, ele descrevia os detalhes de sua sobrevivência. Eu comia peixe cru diretamente com os ossos, dizia tranquilamente José. Quando não havia peixe, eu pegava aves marinhas. Às vezes bebia sangue de tartarugas para não morrer de sede. Ao redor reinava o silêncio. Nenhum dos presentes se atrevia a interromper seu relato, embora muitos tivessem dúvidas. Seria possível tal coisa? Como um homem pode falar dessas coisas com tanta calma e sem emoções visíveis? Nos primeiros protocolos de interrogatórios realizados pela polícia imediatamente após José ser encontrado, suas respostas soam quase mecanicamente, como se ele contasse a história de outra pessoa que não o concernia pessoalmente em nada. À pergunta sobre como obtinha água, José respondia com voz completamente plana: eu coletava água da chuva em garrafas plásticas que derivavam perto do barco. Se não houvesse chuva por muito tempo, tinha que beber minha própria urina ou sangue de animais capturados. O investigador especificava o que ele sentia nesses momentos, mas José apenas dava de ombros e continuava tranquilamente. No início era repugnante, mas depois a gente se acostuma. Não havia outra saída. Quando lhe perguntaram sobre o companheiro Eduardo, José subitamente se calou e olhou longamente para o vazio. Depois disse baixinho: ele não aguentou. Após alguns meses, ele simplesmente se recusou a comer e beber, e numa manhã não acordou. Essas palavras o investigador anotou quase palavra por palavra, acrescentando uma observação sobre a expressão estranha, quase desapegada do rosto do sobrevivente. Parecia que José já havia se resignado há muito com o que aconteceu e não experimentava nem o menor abalo de seu próprio relato. Mas precisamente essa calma e ausência de emoções fazia os investigadores duvidarem ainda mais. É normal tal comportamento para um homem que passou por provas impensáveis? Será que tudo o que ele lhes descrevia realmente poderia ter acontecido? Ou ele simplesmente havia aprendido este relato de antemão? Os relatos de José se tornavam ainda mais estranhos quando ele falava sobre como lutava contra a solidão. Às vezes eu conversava com gaivotas que pousavam no barco. Eu as chamava pelos nomes de meus amigos e pedia para ficarem mais tempo. Depois eu conversava com a lua. Às vezes eu pensava que estava enlouquecendo, mas isso ajudava a não me perder completamente. Cada novo fragmento de sua história gerava cada vez mais perguntas. Mas a polícia não podia ignorar o óbvio. José parecia calmo demais, distante demais para acreditar nele apenas por sua palavra. E cada novo detalhe fazia os investigadores se perguntarem quão real isso era e quão sincero era o homem que estava sentado diante deles. No final, a investigação tomou oficialmente uma posição clara. Palavras são apenas palavras. É impossível apresentá-las no tribunal como provas. Os relatos incríveis de José Salvador, por mais detalhados que fossem, não podiam se tornar a versão oficial dos eventos sem confirmações materiais. Os investigadores precisavam encontrar pelo menos algumas provas materiais de que esta história fantástica realmente havia acontecido. Precisamente isso se tornou a nova tarefa da polícia: encontrar pelo menos uma pista, pelo menos um objeto que confirmasse as palavras de José ou as refutasse definitivamente. A pergunta não se colocava mais se seu relato era verdade. Agora era preciso descobrir se a investigação poderia encontrar pelo menos algo que confirmasse essas declarações incríveis. Os investigadores entendiam que com palavras apenas era impossível provar uma história tão fantástica.
Era necessária pelo menos uma pista real, pelo menos algo material que se pudesse tocar, mostrar no tribunal. Precisamente por isso, o foco se deslocou bruscamente dos relatos incríveis de José para o mundo real, para seu barco encontrado no atol de Ebon. Era sua última esperança, última chance de entender e explicar pelo menos algo. O barco estava em estado terrível, estrutura meio destruída, o revestimento em lugares completamente apodrecido e desprendido. Ao redor jaziam desordenadamente garrafas quebradas, farrapos de cordas, restos de velhas redes de pesca cobertas com uma espessa camada de sal e algas. Parecia que o mar queria destruir até os menores vestígios de presença humana. Todo esse caos parecia desesperançoso. Será que se podia encontrar algo numa pilha de lixo e destroços que o mar se esforçava para transformar em pó durante longos meses? Mas precisamente neste caos poderia se esconder a chave para resolver toda a história. Os policiais examinavam cuidadosamente o barco centímetro por centímetro. Cada objeto encontrado imediatamente era anotado no protocolo e enviado para a perícia. Fragmento de garrafa plástica, anzol enferrujado, pedaço de tecido desbotado. Trabalhavam lenta e cuidadosamente, embora essa esperança de encontrar algo que valesse a pena quase tivesse desaparecido. Quanto mais durava o exame, mais clara se tornava a sensação de que o mar e o sol há muito haviam apagado todas as possíveis pistas. Ninguém mais esperava um milagre. O trabalho era mais uma formalidade. Mas de repente um dos investigadores notou entre o lixo salgado algo estranho. Sob uma camada de rede velha coberta com algas e conchas marinhas, ele descobriu um objeto pequeno que se destacava fortemente no fundo de todo esse caos. Era um caderno, ou melhor, o que restou dele. A capa estava praticamente completamente corroída pela água salgada, as páginas grudadas e embebidas de mar, mas mesmo assim, algo podia ser decifrado. A simples presença do caderno já levantava perguntas. Para que um pescador levaria consigo ao mar um caderno de anotações? O que poderia haver nele de tão importante para que o conservasse tanto tempo, mesmo nas circunstâncias mais desesperadas? O achado foi cuidadosamente embalado e enviado para a perícia, tentando preservar pelo menos o pouco que restou. No laboratório, os criminalistas começaram cautelosamente a separar as páginas, entendendo que qualquer erro poderia destruir a última pista. Enquanto trabalhavam, os investigadores não conseguiam se livrar da tensão. Será que precisamente neste caderno estava escrito algo que poderia confirmar ou refutar o relato incrível de José? As primeiras palavras decifradas causaram surpresa. Realmente era um diário. Um diário que José manteve quase todos os dias estando no oceano. As anotações eram curtas e lacônicas, mas cada uma delas fazia o coração bater mais rápido. 18 de novembro. A tempestade foi terrível. Nos levou longe demais. Eduardo em pânico. 23 de novembro. Quase não há comida. Eduardo tem medo. Não sei o que fazer. 3 de dezembro. Hoje pegamos um peixe. Comemos cru. Não havia outra saída. Começo a me acostumar. A cada palavra, o relato de José adquiria uma veracidade assustadora. Mas para a investigação, o mais importante era a data indicada no caderno. Coincidia com o dia do desaparecimento. Esta foi a primeira vez que as palavras de José receberam pelo menos alguma confirmação. Os investigadores folheavam as páginas adiante, esperando encontrar mais. Mas em algumas páginas o texto estava praticamente destruído, mal distinguível. 15 de janeiro. Eduardo muito fraco. Ele não come, nem bebe. Cada nova anotação abria um pequeno pedaço da terrível realidade na qual José se encontrou completamente sozinho no meio do oceano infinito. Mas restava a pergunta principal. Era esta uma história autêntica ou um engano habilmente preparado? Quando os peritos terminaram a investigação, uma coisa ficou clara. O caderno realmente pertencia a José Salvador. Esta foi a primeira pista real que transformava seu relato incrível numa crônica documental de sobrevivência. Mas a polícia entendia perfeitamente que isso não era suficiente. Eram necessárias verificações adicionais,
perícias e confirmações para se certificar definitivamente de que as anotações foram feitas precisamente então e precisamente ali, no meio do oceano. Pois o diário poderia ser falsificado, poderia ser deixado especialmente no barco, criando uma lenda falsa. Este achado deu à polícia um novo impulso. Agora a investigação tinha uma pista física que podia ser verificada. O caderno se tornava ponto de partida para a próxima etapa da investigação, que deveria ou confirmar completamente a história de José ou destruí-la definitivamente. Pela primeira vez, após um longo beco sem saída, a polícia tinha novamente esperança de entender o que realmente havia acontecido com José Salvador em mar aberto. Mesmo apesar de o caderno ter se tornado a primeira pista real neste caso incrível, para a polícia restava a pergunta mais importante. Poderia-se acreditar no que estava escrito em suas páginas? Pois um diário é apenas papel, páginas e tinta. Tal pista não é difícil de falsificar. Uma coisa é encontrar um caderno, outra completamente diferente é provar sua autenticidade. A lógica fria da criminalística exige provas irrefutáveis. E esta dúvida se tornou uma nova ruptura entre a esperança desesperada que havia se acendido na investigação e a necessidade de confirmar que tudo isso não era um espetáculo habilmente criado. Os investigadores agiram estritamente segundo as instruções, prescrevendo as perícias mais modernas e rigorosas. Antes de tudo, grafológica, para comparar a caligrafia do diário com a caligrafia de José Salvador. Para isso, foram levantados documentos velhos, anotações pessoais e até recibos da loja assinados por sua mão. Os peritos compararam longa e cuidadosamente cada letra, inclinação, força de pressão, maneira de unir as letras entre si. Era um procedimento impassível e absolutamente científico, desprovido de toda emoção. Sentados diante de microscópios e lupas, os especialistas passavam horas examinando as páginas, procurando encontrar as menores divergências ou sinais de falsificação. Paralelamente, foi prescrita uma perícia química do papel e da tinta. Para os criminalistas, isso é um procedimento padrão, e para ele existiam regras e tecnologias rigorosas. No laboratório, as páginas do caderno foram submetidas a exame detalhado sob lâmpadas especiais e em espectrômetros. O papel foi verificado para correspondência com a idade, grau de dano pela água do mar, bem como presença de substâncias químicas que pudessem testemunhar tentativas de envelhecimento artificial. A tinta foi analisada separadamente, procurando revelar o quanto havia sofrido pela permanência prolongada em ambiente úmido e salgado e se poderia ter sido aplicada muito recentemente. As perícias duraram várias semanas. Todo esse tempo, a polícia se encontrava em estado suspenso. Ou toda a história finalmente receberia confirmação real, ou tudo desmoronaria novamente, deixando a investigação sem nada. Cada dia, os investigadores esperavam os resultados, compreendendo perfeitamente que deles dependia todo o futuro da investigação. Enquanto os peritos se ocupavam das análises, ao redor do caso começaram a aparecer novamente rumores e versões. As pessoas começaram novamente a fazer perguntas. E se isso fosse mesmo uma encenação, um jogo cuidadosamente pensado para confundir a investigação e obter algum benefício? A tensão crescia a cada dia de espera dos resultados, especialmente entre os próximos de José, que queriam desesperadamente acreditar em sua história, mas que também não podiam ignorar as dúvidas. Quando os peritos finalmente apresentaram suas conclusões, uma coisa ficou clara. Este foi aquele momento que novamente poderia mudar tudo. Os grafólogos afirmaram com segurança. A caligrafia coincidia completamente com as amostras fornecidas anteriormente. O texto inequivocamente foi escrito pela mão de José Salvador. A análise química deu conclusões ainda mais importantes. O papel e a tinta haviam sido submetidos a impacto prolongado de água do mar, sal e sol. Não foram descobertos sinais de envelhecimento artificial ou aplicação do texto já depois que o caderno foi danificado. Essas conclusões soavam não apenas convincentes, soavam definitivas. Não era simplesmente uma pista. Era agora uma parte irrefutável da história documental confirmada pela ciência. As balanças, que anteriormente oscilavam entre fé e dúvidas, finalmente se inclinaram a favor de José Salvador.
Seu relato incrível recebeu sua primeira confirmação científica real. Mas a polícia sabia que uma pista só não bastava. Mesmo se o diário se revelasse autêntico, isso ainda não significava o término automático da investigação. Os investigadores entendiam. Para confirmar toda a história completamente, precisavam encontrar mais provas materiais capazes de convencer qualquer cético. Agora, após a confirmação oficial da autenticidade do diário, a investigação cabia o mais difícil: continuar a busca de provas adicionais naquele mundo no qual José afirmava ter vivido 438 dias. E este era um novo capítulo onde a polícia precisava provar ao mundo inteiro que o incrível realmente havia acontecido. Parecia que após a confirmação da autenticidade do diário, a história finalmente adquiriria clareza e se tornaria compreensível. Mas precisamente neste momento o caso faz novamente uma virada brusca e inesperada. No diário confirmado pelos peritos de José, há uma anotação que até agora não havia atraído atenção especial. Uma anotação que agora volta a colocar em dúvida toda essa história. 21 de novembro. Eduardo lembra novamente do terceiro. Diz que poderíamos tê-lo salvado. Não posso pensar nisso. Não podíamos fazer nada. Essas palavras instantaneamente causaram uma pergunta terrível na investigação. Que terceira pessoa mais? Quem mais estava no barco? E o que aconteceu com ele? O sobrevivente José sempre havia falado apenas de um companheiro, Eduardo. Agora se descobre que no barco havia mais alguém que morreu. E isso abre uma nova perspectiva aterrorizante. Talvez não se trate de sobrevivência, mas de crime. A polícia imediatamente começou a verificar todas as fontes possíveis para entender se mais alguém havia sido declarado desaparecido naquele dia fatídico, 17 de novembro de 2012. Os investigadores verificaram cuidadosamente os relatórios da guarda costeira, arquivos locais, chamadas à polícia. No início, parecia que isso era apenas mais uma pista falsa, mais um enigma sem sentido. Mas após alguns dias de verificação, apareceu informação que fez todos se paralisarem. Descobriu-se que em 18 de novembro, no dia seguinte ao desaparecimento do barco de José e Eduardo, a polícia da cidade vizinha se dirigiu a um homem que informou sobre o desaparecimento de seu irmão, também pescador. O desaparecido se chamava Luiz Marques, e ele realmente era pescador, trabalhando na mesma região que José com Eduardo. Segundo os depoimentos de seu parente, Luiz deveria ter saído para o mar precisamente em 17 de novembro, mas ninguém mais o viu. A polícia imediatamente solicitou ao parente fotografias de Luiz, verificou suas conexões e história. Logo se confirmou. Luiz realmente desapareceu sem rastro no mesmo dia, e seu desaparecimento anteriormente de nenhuma forma se ligava à história de José. Agora o quebra-cabeça começou a se formar num quadro terrível. Esta informação obrigou a polícia a olhar José com olhos completamente diferentes. Ele não era mais vítima dos elementos. Agora poderia se revelar suspeito de possível assassinato. E agora os investigadores tiveram que fazer a pergunta que nenhum deles queria pronunciar em voz alta. O que realmente aconteceu no barco no oceano? Foi a terceira pessoa vítima acidental das circunstâncias? Ou sua morte foi algo diferente, mais terrível e sombrio? A versão do canibalismo e eliminação de testemunhas agora começou a parecer bastante real. As anotações no diário poderiam ser uma tentativa de esconder a verdade, criar a ilusão de inocência. A investigação começou novamente a estudar as anotações mais atentamente, tentando entender o sentido oculto daquelas palavras que antes pareciam simplesmente anotações de um homem desesperado. 28 de novembro. Eduardo não dorme à noite. Ele tem medo de que nos encontrem e descubram tudo. 6 de dezembro. Não posso mais escutá-lo. Que se cale de uma vez. Cada frase agora adquiria duplo sentido. Talvez José e Eduardo escondessem algo muito mais terrível que simplesmente a luta pela sobrevivência? A polícia confirmou oficialmente um novo fato no caso. Em 17 de novembro de 2012, desapareceu mais um pescador, Luiz Marques, que muito bem poderia ter estado no barco com José e Eduardo. A investigação falou pela primeira vez abertamente de que esta história poderia ser não simplesmente uma tragédia no mar, mas também um crime. Agora José voltava a se tornar suspeito,
E o falecido Eduardo já não parecia vítima inequívoca. Talvez ele também participasse de algo terrível que tentavam esconder juntos. Os investigadores se confrontaram com um novo enigma, ainda mais sombrio e complexo que antes. E agora a polícia tinha que entender os novos fatos, descobrir quem era Luiz, como terminou no barco e, o mais importante, como morreu. Esta investigação já não era uma busca comum de pistas. Era um novo caso cheio de enigmas e voltas inesperadas, no qual era preciso revelar a verdade sobre os eventos ocorridos no meio do oceano. José, até pouco tempo herói de uma história incrível, agora se encontrava novamente sob a atenção vigilante da polícia, e seu destino pendia novamente por um fio. O aparecimento no caso de uma terceira pessoa mudou bruscamente o vetor da investigação. Agora a investigação se concentrou não no porquê José poderia ter fugido, mas em si ele era capaz de violência. Um detalhe, apenas um nome, Luiz Marques. E a história de tragédia no mar se transformou instantaneamente em caso de possível assassinato. Os policiais começaram a estudar o passado de José já de outro lado, fazendo perguntas que antes ninguém pensava em fazer. Esteve este pescador tranquilo alguma vez envolvido em conflitos, surtos de agressividade, em algo que pudesse levá-lo a um ato terrível no meio do oceano? Começaram interrogatórios repetidos da família e conhecidos de José, mas agora soavam completamente diferente. Os policiais não perguntavam mais sobre dívidas ou possível fuga. Agora faziam diretamente perguntas incômodas e aterrorizantes. José teve conflitos com Luiz ou com Eduardo? Manifestava agressividade? Poderia ter perdido o controle de si mesmo? No início, os próximos ficaram em choque pela própria formulação da pergunta. A esposa de José afirmava que ele sempre havia sido um homem silencioso, tranquilo, equilibrado, que nunca havia levantado a voz, nem mesmo em casa. Segundo ela, José até evitava discussões, preferindo simplesmente sair e esperar até que a situação se acalmasse. Os vizinhos confirmavam esta característica. Ele era a última pessoa que se podia imaginar agressiva. Ele nem conseguia matar um peixe sem resistência interna. Porém, os investigadores sabiam que às vezes pessoas tranquilas são capazes de atos terríveis, especialmente em condições extremas. Por isso, os interrogatórios continuaram. A investigação decidiu cavar mais fundo e interrogou não apenas a família, mas também aqueles que trabalhavam com José no mar. Um dos pescadores contou uma história interessante que havia acontecido alguns meses antes do desaparecimento. No barco houve um pequeno conflito entre José e Eduardo. A testemunha se lembrou de que a discussão surgiu por um erro banal durante a pesca. Mas a discussão foi curta e terminou sem consequências. Eles não gritaram, não brigaram, simplesmente discutiram um pouco e se calaram. Era algo comum. No mar, frequentemente acontecem divergências. Mesmo assim, este pequeno conflito despertou o interesse dos investigadores que decidiram verificar este fio mais detalhadamente. Interrogaram outros pescadores tentando entender quão sérias eram tais divergências, mas ninguém se lembrou de nada mais sério que aquele caso. Enquanto isso, a polícia tentou estabelecer a conexão entre José e Luiz. Talvez houvesse inimizade pessoal, ciúme, problemas financeiros ou algo mais que pudesse ter servido como razão do conflito. Mas os parentes de Luiz também foram categóricos. Não conheciam José pessoalmente e nunca haviam ouvido sobre conflitos de qualquer tipo. Além disso, descobriu-se que Luiz e José poderiam nem mesmo se conhecer pessoalmente, embora trabalhassem na mesma região. A polícia não parou nisso e decidiu verificar redes sociais, mensagens e chamadas dos 3 pescadores. Foi um processo longo e escrupuloso, mas não trouxe nenhum resultado. Nenhum amigo comum, nenhuma mensagem ou chamada entre eles. Parecia que Luiz terminou no mar por acaso, que foi um acidente trágico que não tinha base pessoal. Finalmente, a investigação decidiu verificar mais uma versão. José poderia, num estado de desespero, ter cometido crime pela sobrevivência? Talvez Luiz fosse a terceira pessoa no barco, e alguém decidiu que sua morte ajudaria os outros a sobreviver? Verificaram novamente as anotações do diário, mas não encontraram provas diretas disso, apenas insinuações vagas que não se podiam considerar como provas.
Após várias semanas de trabalho tenso, a investigação chegou novamente a uma conclusão desalentadora. Não foi encontrada nenhuma prova real de que José Salvador fosse propenso à violência ou conflitos. Todas as testemunhas interrogadas da família aos pescadores o caracterizavam como um homem benevolente, tranquilo e equilibrado. O pequeno conflito com Eduardo não teve consequências sérias, e com Luiz provavelmente nem mesmo estava familiarizado. As redes sociais e mensagens também não deram informação que pudesse confirmar suspeitas de qualquer tipo. A versão de possível assassinato, surgida pelo aparecimento da terceira pessoa, se revelou novamente apenas uma hipótese sem confirmação real. Os investigadores entendiam que não podiam construir uma acusação apenas sobre suspeitas e suposições. Precisavam de provas reais, e elas simplesmente não existiam. O caso se congelou novamente no lugar, e a investigação se confrontou novamente com a necessidade de voltar ao cenário inicial. A história incrível de sobrevivência. Mas agora, após todas essas voltas e enigmas, o caso nunca mais seria o mesmo. Mesmo apesar da ausência de pistas, a história de José já estava manchada para sempre pelas suspeitas. A investigação cabia decidir para onde se mover adiante. Continuar procurando provas inexistentes de crime ou finalmente acreditar na história incrível que até agora ninguém havia conseguido explicar até o fim. Depois que a polícia esgotou praticamente todas as versões possíveis e se confrontou com a ausência completa de provas materiais, a investigação decidiu organizar uma verificação final. Agora não simplesmente sobre a veracidade do relato de José, mas sobre sua solidez absoluta. José se encontrou numa pequena sala de interrogatórios onde fazia calor e ardiam brilhantemente as lâmpadas, criando a sensação de que se encontrava sob um microscópio. Desta vez, diante dele se sentaram não apenas investigadores, mas toda uma equipe de especialistas: médico, oceanógrafo, psicólogo e criminalista. Parecia que as forças eram absolutamente desiguais. Um pescador comum contra um grupo de profissionais prontos para desmontar suas palavras literalmente em moléculas. Mas precisamente nisso estava a essência. Se José mentisse, essas pessoas obrigatoriamente notariam pelo menos um defeito em seu relato. Após meses de investigação, becos sem saída e suspeitas, os investigadores tomaram a decisão de realizar uma verificação final do relato de José. Desta vez verificavam já não tanto sua veracidade quanto sua solidez. Organizaram um interrogatório que deveria para sempre colocar todos os pontos nos is. Numa sala de interrogatórios pequena e estreita, banhada por luz artificial fria, diante de uma única pessoa se reuniu toda uma equipe de peritos. Não apenas o investigador, mas também médico, oceanógrafo, psicólogo e criminalista. Um contra todos. Um pescador tranquilo contra uma equipe de profissionais, cada um dos quais queria encontrar pelo menos um defeito mínimo em suas palavras para entender se realmente havia acontecido algo incrível ou se era simplesmente uma mentira virtuosa. O interrogatório começou sem cerimônias desnecessárias. Os investigadores faziam perguntas maximamente detalhadas, estreitamente especializadas, que haviam sido cuidadosamente preparadas de antemão pelos peritos. Ninguém ia ter piedade dele. Se José realmente havia passado mais de um ano em mar aberto, suas respostas deveriam coincidir idealmente com fatos médicos, oceanográficos e psicológicos. Qualquer erro significaria o colapso de sua história. O primeiro começou o médico perguntando sobre o estado físico após a tempestade. José falava tranquila e seguramente, como se vivesse novamente cada momento no oceano. Ele contou como doíam muito os músculos, como rapidamente racharam e sangraram os lábios, como pela sede começou a inchar a língua. O médico acenou para o investigador, confirmando que os sintomas descritos correspondiam à desidratação e esgotamento. Depois, as perguntas se tornaram ainda mais difíceis e específicas. O perito lhe perguntou sobre sinais de escorbuto, doença que é inevitável com a ausência prolongada de vitaminas e comida fresca. José descreveu sem hesitação como após alguns meses começaram a sangrar suas gengivas. Caíram os dentes. Apareceu fraqueza e hematomas dolorosos na pele. O médico acenou novamente. A descrição era absolutamente exata.
E os sintomas enunciados por José eram praticamente impossíveis de inventar por um homem sem experiência pessoal. O oceanógrafo lhe perguntou sobre as correntes marítimas, tentando confundi-lo. José descreveu com segurança como o barco foi carregado muito tempo em círculo. Depois a corrente o levou para oeste, onde ao redor ficou mais quente e se encontrava peixe mais frequentemente. O oceanógrafo mal visivelmente acenou para o investigador, surpreso pela precisão da descrição que coincidia idealmente com mapas e modelos de correntes na região. Mesmo um marinheiro profissional dificilmente poderia ter descrito tão exatamente uma rota tão complexa se não a tivesse percorrido ele mesmo. Mas a prova mais difícil foi o psicólogo. Ele perguntou como José se arranjava com a solidão e o medo, tentando captar pelo menos os menores sinais de não correspondência no estado emocional. José contou tranquilamente como conversava com pássaros, como deu nomes às gaivotas que voavam até ele no barco, como às vezes simplesmente olhava o reflexo da lua na água e chorava. O psicólogo observava atentamente sua reação, e era evidente. Essas emoções era impossível imitar. Tudo o que José dizia era sincero e transmitia exatamente demais as etapas emocionais de desespero profundo e solidão para ser invenção. Após várias horas de perguntas ininterruptas, ficou completamente claro que José havia superado este exame mais difícil. Todas suas palavras, mesmo os detalhes mais insignificantes, coincidiam idealmente com dados científicos conhecidos pelos peritos. Ele contava sobre processos fisiológicos em seu organismo, sobre características complexas da vida oceânica, sobre reações psicológicas a condições extremas tão exatamente, como se visse e sentisse tudo isso diretamente agora. Os peritos que inicialmente se relacionavam ao relato com ceticismo extremo, agora olhavam José com surpresa e admiração. Cada detalhe verificado de sua história incrível se confirmava com fatos científicos. Se até este momento sua história parecia fantástica demais para ser real, agora nenhum dos presentes duvidava de que José Salvador realmente havia passado mais de um ano em mar aberto e permaneceu vivo por milagre. A verificação final se tornou um momento de ruptura. O ceticismo e as suspeitas foram substituídos por clareza e surpresa. Os peritos e investigadores agora sabiam. Diante deles estava um homem que havia sobrevivido ao quase impossível. E embora ainda não entendessem completamente como isso pôde acontecer em geral, estavam certos de uma coisa: José dizia a verdade. Agora restava apenas uma coisa: descobrir os últimos detalhes de como ele conseguiu sobreviver contra todas as leis da natureza. Após todos os interrogatórios, perícias e dúvidas, a investigação restava a última prova mais importante. Era necessário encontrar uma prova que não dependesse nem das palavras de José, nem de interpretações pessoais dos investigadores ou peritos. A última resposta definitiva deveria dar não um homem, mas a própria ciência. Pode-se, em geral, com a ajuda de tecnologias modernas, provar ou refutar o próprio fato da deriva de um homem durante 438 dias em mar aberto? Precisamente esta pergunta foi colocada diante de uma equipe de cientistas que foram chamados para esclarecer de uma vez por todas a história incrível de José. A equipe de oceanógrafos e especialistas em modelagem imediatamente se pôs ao trabalho. Sua tarefa era extremamente complexa. Era necessário reunir e processar uma massa enorme de dados sobre clima, correntes e ventos no Oceano Pacífico durante esses mesmos 438 dias que José supostamente passou à deriva. Centenas de milhares de números e registros, desde velocidade do vento e altura das ondas até direções de correntes oceânicas, foram levantados de arquivos e bases de dados meteorológicas. Cada dia, cada hora de sua suposta deriva foi recriado em forma de modelo matemático complexíssimo. Os cientistas carregavam esses dados em computadores poderosos que deveriam calcular todas as trajetórias possíveis de movimento de um barco não dirigido em mar aberto. Nunca antes tal modelo havia sido aplicado para a investigação de tais casos. Foi um passo sem precedentes, e a tensão entre peritos e investigadores crescia a cada dia. Enquanto transcorria o processo de modelagem, a investigação prendeu a respiração. Dos resultados da análise computacional dependia todo o futuro da investigação.
Se os cálculos não confirmassem as palavras de José, tudo desmoronaria novamente e a investigação voltaria ao beco sem saída, já para sempre. Mas se os cálculos se confirmassem, seria uma sensação que mudaria completamente a percepção de toda a história. Os colaboradores do laboratório trabalhavam praticamente sem pausa. Eles verificavam cada parâmetro, cada corrente, cada erro nos dados para que os resultados da modelagem fossem maximamente precisos e objetivos. Ninguém queria admitir um erro, pois disso dependia não simplesmente a reputação dos cientistas, mas a própria possibilidade de entender se tal coisa poderia ter acontecido em geral, na vida real. A polícia esperou os resultados quase uma semana. E todo esse tempo, nenhum dos participantes da investigação pôde dormir tranquilamente, percebendo que o destino do caso pendia por um fio. O próprio José se encontrava sob observação constante, como esperando o veredito que a ciência lhe daria. Toda a sua vida, toda a história agora dependia completamente de algumas linhas de números e gráficos que apareceriam na tela do computador após completar a análise. Finalmente chegou o dia quando os cientistas convidaram os investigadores ao laboratório para anúncio dos resultados. Na tela grande apareceu lentamente um mapa do Oceano Pacífico. Todos se paralisaram, observando como o computador desenhava a trajetória de movimento do barco que partiu do ponto A, a costa de Salvador, lugar de onde começou sua viagem José, ao ponto B, o atol de Ebon, nas Ilhas Marshall, onde o encontraram. A trajetória de movimento mostrada na tela era absolutamente clara e nítida. Passava exatamente como José contava. Primeiro corrente giratória, depois movimento lento para oeste, depois deriva gradual para o atol de Ebon. Os cientistas explicaram que, com probabilidade próxima à absoluta, um objeto não dirigido como o barco de José realmente poderia ter realizado precisamente esta viagem no prazo indicado. Na sala do laboratório reinou silêncio absoluto. Os peritos olhavam para a tela com surpresa e até leve choque. Ninguém podia discutir com a ciência. Esta era a prova objetiva, irrefutável, que não dependia nem das palavras do homem, nem da interpretação das pistas. Agora já não restavam nem as menores dúvidas. José Salvador realmente havia passado 438 dias em mar aberto, percorrendo milhares de quilômetros pela vontade do vento e das correntes. Sua história incrível recebeu sua confirmação final e irrefutável. E aos investigadores restava apenas reconhecer que, às vezes, a realidade é muito mais fantástica que qualquer invenção. Agora já nada podia colocar em dúvida a veracidade de sua sobrevivência incrível. O fato científico colocou definitivamente o ponto em todas as disputas e suspeitas, abrindo caminho para a compreensão final de como precisamente José conseguiu sobreviver ao impensável. Após todas as verificações, dúvidas, perguntas e respostas infinitas, o caso finalmente se aproximou de seu ponto oficial. A investigação reuniu todas as provas possíveis, e agora restava apenas uma pergunta: qual seria o veredicto definitivo do sistema? Agora o caso se parecia com uma sessão judicial onde cada fato, cada pista e cada depoimento deveriam soar maximamente formalmente e sem emoções. Era hora de ouvir que veredicto daria o sistema oficial que se baseia apenas em fatos. A enumeração das pistas começou seca e claramente, como numa sala de tribunal. Primeiro foram anunciados os depoimentos de testemunhas e do próprio José Salvador, que coincidiam completamente com eventos reais verificados por peritos. Depois, o diário encontrado no barco meio destruído, cuja autenticidade confirmou a perícia grafológica e química. A comissão médica confirmou a correspondência do estado físico e psicológico de José com permanência prolongada em condições extremas. A modelagem científica do movimento do barco no oceano, realizada pelos melhores oceanógrafos, confirmou inequivocamente a possibilidade de deriva das costas de Salvador ao atol de Ebon, nas Ilhas Marshall, durante o prazo indicado: 438 dias. Como ponto separado, a investigação indicou a ausência de qualquer motivo possível para engano. Não foram encontradas dificuldades financeiras, conflitos, dívidas ou conexões com o crime. A versão sobre a encenação do desaparecimento não resistiu a nenhuma crítica
e foi rejeitada ainda na etapa inicial da investigação. Mesmo a versão de possível assassinato ou canibalismo surgida pelo misterioso terceiro homem Luiz Marques não encontrou nenhuma confirmação. Não foram descobertos vestígios de violência, nenhuma prova de conflito ou agressividade por parte de José. Após a enumeração de cada prova na sala de sessões, se instalou silêncio absoluto. Agora restava apenas ler a conclusão final que deveria colocar o ponto nesta história incrível. O investigador abriu a pasta oficial e leu tranquilamente um trecho do relatório final da investigação. Pelos resultados da investigação realizada, se estabelece o seguinte: José Salvador Alvarenga realmente se encontrava em mar aberto durante 438 dias, sem possibilidade de dirigir o barco e sem fontes externas de ajuda de qualquer tipo. Todos os depoimentos fornecidos por ele se confirmam completamente pelas perícias médicas e científicas, depoimentos de testemunhas, diário encontrado, bem como resultados da modelagem computacional de correntes oceânicas e condições meteorológicas. Não foram reveladas provas de motivo para engano consciente ou encenação de desaparecimento. A versão sobre cometimento de atos ilegais de qualquer tipo em relação a terceiros também não recebeu confirmação. Assim, a história de José Salvador Alvarenga é reconhecida completamente verídica. A formulação oficial soava seca e formalmente, mas para todos os presentes este foi um momento importante. O ponto jurídico foi colocado. Agora já ninguém podia colocar em dúvida o fato de que diante deles estava um homem que havia realizado o praticamente impossível. Um homem que não apenas sobreviveu em condições extremas, mas conseguiu prová-lo ao mundo inteiro. Agora restava a última etapa: contar definitivamente ao mundo inteiro como precisamente isso havia acontecido e revelar toda a verdade incrível até o último detalhe. Era hora de reconstruir os eventos passo a passo para colocar definitivamente todos os pontos nos is. A investigação chamou esta parte da investigação de reconstrução do crime, embora já fosse evidente que não havia havido crime algum. Esta jogada estranha causava perplexidade, mas precisamente nela se encontrava a ruptura principal, pois agora os investigadores reconstruíam não um crime, mas a sobrevivência. A luta incrível pela vida de um homem que se encontrou sozinho diante do oceano infinito. E a realidade desta luta era muito mais terrível e complexa que qualquer caso penal. A investigação reconstruiu os eventos pelo diário de José e seus próprios depoimentos com precisão e clareza absolutas, como realizando um procedimento oficial. Primeira etapa: a tempestade. 17 de novembro de 2012, o barco foi levado longe no oceano por uma tormenta fortíssima, e as tentativas de voltar à costa se revelaram inúteis. Neste momento, José e seu companheiro Eduardo tomaram a decisão de derivar, esperando que a corrente os levasse à terra ou que outro barco os encontrasse. Segunda etapa: adaptação à falta de comida e água. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Os estoques de comida e água se acabaram rapidamente. Foi preciso passar a pesca com as mãos nuas e coleta de água da chuva. Após algumas semanas, a fome e a sede se tornaram companheiros constantes. Para sobreviver, era preciso beber sangue de tartarugas e comer pássaros capturados. Terceira etapa: adaptação psicológica. Após um mês, Eduardo começou a perder esperança e cair em desespero. Seu estado se deteriorava gradualmente, até que numa manhã simplesmente não acordou. Após sua morte, José ficou completamente sozinho, e sua sobrevivência se tornou luta não apenas física, mas também mental. Começou a conversar com gaivotas que voavam ao barco imaginando que eram seus conhecidos e amigos. Quarta etapa: esgotamento físico e moral. Após 6 meses à deriva em José, começaram a se manifestar sintomas de esgotamento grave e avitaminose. Sua pele se cobriu de úlceras, começaram a cair os dentes, apareceu fraqueza muscular. Movia-se com dificuldade, mas continuava pescando e capturando tartarugas. Já não esperava resgate. Simplesmente vivia porque não havia outra saída. Quinta etapa: resignação definitiva. Os últimos meses de deriva, José praticamente não se movia.
Vivia por inércia, absolutamente resignado com seu destino. A pesca se tornou ação mecânica. A água se coletava automaticamente. Os dias se transformaram em sucessão idêntica de amanheceres e entardeceres. Sobre resgate já nem sonhava. E última etapa. Resgate incrível. 30 de janeiro de 2014, o barco foi jogado na costa do atol de Ebon, nas Ilhas Marshall. Foi o fim dos tormentos, o fim da deriva infinita, o fim do que parecia impossível. O milagre aconteceu e não foi resultado de um plano ou cálculos, mas exclusivamente jogo de correntes e ventos, destino e acaso. Quando a investigação completou esta reconstrução seca, quase protocolaria dos eventos, ficou definitivamente compreensível que isso não era de forma alguma a reconstrução de uma ação cuidadosamente planejada, mas antes reconstrução de adaptação caótica, desesperada e instintiva às condições nas quais o homem se encontrou pela vontade do acaso. José Salvador não planejou nada disso, não pensou passos adiante e não seguiu estratégia. Simplesmente tentava sobreviver, agindo instintivamente, dia após dia, hora após hora. Nenhum plano, nenhum desígnio, apenas luta pela vida levada ao limite absoluto. Agora a investigação entendia definitivamente. Toda a história de José não foi um crime, mas uma batalha real do homem com a natureza, consigo mesmo e com circunstâncias que estavam absolutamente fora de seu controle. E só agora, após esta reconstrução, ficou definitivamente claro que diante deles não estava um criminoso, mas um homem que simplesmente não se rendeu. À frente restava apenas o último passo: levar esta história ao mundo que deveria finalmente acreditar que o incrível às vezes se torna realidade. A história de José Salvador Alvarenga já havia sido contada, verificada e reconstruída até os menores detalhes. Mas ainda lhe faltava um elemento importante: o selo jurídico oficial. A investigação havia feito seu trabalho, agora restava apenas colocar o ponto na sala de audiências. A data foi marcada para 10 de junho de 2014. Precisamente neste dia, a história deveria definitivamente deixar de ser simplesmente um relato incrível e se tornar parte do fato oficial, juridicamente estabelecido. A sessão judicial começou estritamente segundo o protocolo. O juiz expôs brevemente a essência do caso e deu a palavra aos representantes da investigação para que apresentassem todos os materiais reunidos. Os investigadores se levantaram e começaram um após o outro a colocar sobre a mesa do tribunal todos os documentos e pistas reunidos durante meses de investigação. Cada passo foi nítido, seco e sem emoção. Soaram os resultados da perícia médica que confirmou as consequências físicas e psicológicas da permanência prolongada no mar. Depois foram apresentadas as conclusões das perícias grafológica e química que confirmavam a autenticidade do diário. Após isso, o tribunal se familiarizou com um modelo científico que descrevia detalhadamente a trajetória de deriva das costas de Salvador ao atol de Ebon. Esta era a pista-chave que coincidia completamente com os depoimentos de José e confirmava seu relato. Depois foram brevemente expostos os testemunhos de todas as pessoas interrogadas no curso da investigação: pescadores, vizinhos, membros da família que confirmaram a ausência de qualquer motivo para encenação ou engano. Cada documento era lido seca e formalmente, como exigia o procedimento. Quando o último documento foi apresentado ao tribunal, na sala se instalou silêncio. Agora restava apenas esperar a decisão formal do juiz, que deveria dar a avaliação jurídica definitiva a este caso. Apesar de que para todos os presentes o veredicto já era óbvio, o selo oficial da lei era necessário para retirar completamente todas as perguntas e dúvidas. O juiz revisou por algum tempo os documentos. Depois levantou tranquilamente os olhos e pronunciou a formulação oficial do julgamento. Com base em todas as provas apresentadas ao tribunal, perícias e testemunhos, o tribunal reconhece oficialmente José Salvador Alvarenga como vítima em consequência de acontecimento extraordinário em mar aberto. Todos os materiais do caso confirmam o fato de deriva prolongada, forçada com duração de 438 dias causada por circunstâncias naturais. No curso da investigação não foram revelados sinais de encenação ou atos criminosos de qualquer tipo. Em relação ao exposto,
o tribunal decide reconhecer o cidadão Alvarenga oficialmente como vítima. O caso se considera fechado. Essas palavras soaram clara e nitidamente, como cinzelando cada frase. O selo oficial da lei foi colocado. A história incrível do pescador que sobreviveu a provas impensáveis em mar aberto se transformou definitivamente de uma série de suspeitas e suposições em fato juridicamente reconhecido. Agora já ninguém podia colocar em dúvida a realidade do que aconteceu com José. A sessão foi fechada, o caso formalmente terminado, mas este ponto jurídico foi apenas o começo para o próprio José, que agora tinha que aprender novamente a viver após ter sobrevivido àquilo em que muitas pessoas não conseguem acreditar, mesmo após a confirmação oficial do tribunal. Agora o mundo estava obrigado a aceitar o incrível e reconhecer que às vezes a realidade supera as mais audazes fantasias humanas. Oficialmente, o caso de José Salvador Alvarenga está fechado. Os investigadores reuniram todos os fatos, os peritos deram seu veredicto, o tribunal confirmou sua veracidade. A história de sua deriva incrível está formalmente terminada, mas restou uma pergunta que vai muito além dos limites de protocolos judiciais e relatórios. Uma pergunta que preocupa cada um que ouviu esta história. O que ficou fora do quadro dos papéis oficiais? Após o retorno à pátria, José se tornou um homem completamente diferente. Tentava voltar à vida habitual, mas isso se revelou quase impossível. Era visto frequentemente sentado na beira do mar, olhando longamente à distância, como se esperasse novamente algo desconhecido. Os psicólogos que trabalharam com ele constataram trauma psicológico profundo, notaram sinais de estresse pós-traumático, pesadelos noturnos e dificuldades na adaptação. Mas mesmo eles não conseguiam entender uma coisa. Como este homem, em geral, conseguiu conservar a razão após tudo o que viveu? Apesar de todo o trabalho dos especialistas, ninguém conseguia explicar por que sua psique resistiu ao que deveria ter quebrado completamente qualquer outro. Não apenas sobreviveu, se conservou, voltou para casa e continuou vivendo, ainda que de forma diferente. Os médicos davam de ombros, reconhecendo que a ciência ainda não é capaz de explicar tal resistência excepcional do espírito humano. A história de José Salvador Alvarenga foi completamente explicada e confirmada por fatos, perícias e tribunais. Mas restava uma pergunta a qual a investigação nunca poderá dar resposta. Como a mente humana conseguiu resistir a 438 dias de solidão absoluta em mar aberto? Este mecanismo que lhe permitiu não se perder no oceano infinito continua sendo um enigma até hoje. A resposta a esta pergunta já não entra na competência da polícia ou do tribunal, e talvez precisamente isso seja o enigma principal de toda a sua história incrível. A história de José terminou oficialmente, mas na consciência das pessoas permanecerá para sempre. Porque às vezes a vida apresenta perguntas para as quais simplesmente não há respostas, e resta apenas se resignar ao fato de que o homem é capaz de muito mais do que se costuma considerar.